Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje a gente vai fazer mais um especial do mês. Vamos contar um pouquinho sobre a história da prisão de Alcatraz. Bom, gente, para quem não sabe, Alcatraz ela é uma ilha muito famosa aí, né, que fica nos Estados Unidos. E muitos prisioneiros fizeram grandes histórias realmente incríveis ali, até mesmo algumas fugas bem famosas, né? E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações bem interessantes com relação a esta incrível ilha que acabou, né, ficando famosa no mundo inteiro como uma das prisões mais difíceis de escapar do mundo. Bom, depois do abalo econômico de 1929 nos Estados Unidos, os crimes começaram a aumentar gradativamente de uma forma súbita. Em São Francisco, porém, existia uma pequena ilha chamada de Alcatraz. Entre 1934 e 1963, foi uma das prisões mais seguras do planeta. Por lá, passaram eventualmente nomes muito bem conhecidos na sociedade americana, como Robert F. Strong, James Whitney Bulger e o famigerado mafioso Al Capone. Ainda no século XIX, a ilha pertencia ao estado da Califórnia, até então parte do México, né? Sendo cedida para Julian Workman, com a condição que ele fizesse um farol. Em 1846, mexicanos e estadunidenses entraram em conflito para encerrar disputas hegemônicas na região. Com a vitória, né, dos Estados Unidos, Alcatraz agora era parte do projeto de expansão do país. Inesperadamente, a Califórnia ganharia uma importância maior do que a imaginada durante este conflito, né? Justamente por causa da disputa deste território. Eles descobriram a presença de regiões que eram ricas em ouro no espaço californiano, ou seja, vários aventureiros e investidores ocuparam a região rapidamente, em busca do rápido retorno financeiro, né? Seria basicamente como se fosse a Serra Pelada brasileira. Ou seja, eles acabaram fornecendo, né, grandes recursos financeiros para investir nessa região, justamente por causa, né, da grande exploração de ouro. Bom, por conseguinte, como a região passou a ser extremamente valorizada, né, as autoridades americanas eles resolveram utilizar a ilha de Alcatraz como um ponto estratégico de defesa territorial. Em 1853 foi construído um forte militar abrigando uma guarnição militar com cerca de 200 soldados, aproximadamente. Algumas décadas depois, graças ao avanço tecnológico bélico, o arsenal armazenado e a utilidade militar da região acabariam perdendo a utilidade, né? Em 1868, todavia, a fortificação de Alcatraz foi transformada em um complexo penitenciário. Aí que começaram a surgir algumas estruturas enormes, né, para cobertar toda a estrutura de uma prisão. Nas primeiras atividades, a penitenciária serviu de cadeia para indígenas marginalizados pelo processo expansionista dos Estados Unidos. Nos primeiros anos do século XX, já havia um grande número de detentos. Pouco tempo depois, foi necessária, né, a reforma e ampliação do presídio, justamente para comportar uma grande quantidade de pessoas criminosas neste período. No novo projeto que foi feito, 2 grandes blocos com celas foram construídos. Certamente faziam proveito da estrutura que fora deixada por edificações menores que existiam entre os 2 blocos, realizando a construção de uma ala grande interligando todos os blocos, onde eram exibidas produções cinematográficas de Hollywood. Segundo algumas lendas, sobretudo, o espaço dessas alas escondia uma estrutura subterrânea
onde os presos sofriam torturas. Muitas delas, né, levavam até mesmo à morte. Bom, primeiramente, depois da Primeira Guerra Mundial, o presídio ele acabou ganhando mais uns contingentes com a ação criminosa de bandidos, né, que aumentaram exponencialmente com a criação da Lei Seca. Para quem não sabe, a Lei Seca foi um período bem complexo americano, né, onde era proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Então o número de contrabando de bebidas era enorme. E ocorreu durante o período de 1919 e 1933. E por incrível que pareça, neste período acabou ocorrendo, né, a incrível crise de 1929, com a queda da bolsa levando a falir muitas empresas, né, e acabando gerando um grande prejuízo para muitas pessoas que eram ricas da noite para o dia e acabaram ficando pobres. Bom, neste meio tempo, a penitenciária ficou pequena demais para a quantidade de detentos. Logo, o governo se interessou em transformar Alcatraz em uma cadeia federal. Em 1º de janeiro de 1934, James A. Johnston foi o primeiro administrador do Presídio Federal. Ele estabeleceu regras rígidas onde Alcatraz foi transformada em uma prisão de segurança máxima. Um programa disciplinar foi estabelecido para que os presos fossem regenerados com o uso do trabalho e uma rotina cheia de restrições. Os presos não deveriam cantar, ouvir rádio e só tomavam banho 2 vezes por semana. Enquanto comandado pelo governo norte-americano, Alcatraz não teve nenhuma fuga bem-sucedida. Porém, alguns planos tentaram passar as muralhas da ilha e uma fuga em específico teve um incrível êxito. Geralmente eram poucos os detentos que tentavam fugir. Das 14 tentativas já registradas, somente 36 detentos estavam envolvidos. Bom, no ano de 1963, a penitenciária chegou ao fim graças aos esforços, né, de Robert Kennedy. Ele demonstrou que o custo para que a manutenção geral era cerca de 3 vezes maior do que de outras prisões. Assim, os presos e funcionários foram removidos para a penitenciária de Marion, em Illinois. Após isso, um fadado mau projeto da construção de um centro cultural, ecológico e educacional indígena fez com que diversos nativos ocupassem o território, mas a falta de ordenação fez com que tudo fosse um fracasso. A partir do ano de 1976, a ilha foi paulatinamente transformada em um patrimônio histórico. Apesar da oposição de alguns, hoje a ilha é um ponto turístico que conta os incríveis crimes e repressões de um certo período da história. Antes de mais nada, a localização do presídio, as regras rígidas disciplinares e a enorme quantidade de guardas, né, acabaram deixando essa prisão realmente incrivelmente fortificada. E ela era rodeada, né, por águas frias e correntes marítimas, o que realmente acabava dificultando as fugas, né? A média de guardas era 1 para cada 7 detentos. Era uma proporção muito maior do que a das outras prisões. Em resumo, haviam mais características que transformavam a ilha em uma prisão única. Esse é um dos fatores, né, que acabaram deixando Alcatraz tão famosa, né, e acabando entrando para a história. Bom, primeiramente eram 6 torres de vigia feitas de aço e vidro à prova de balas, colocadas em pontos estratégicos da ilha. No final de semana e feriados, presos com bom comportamento iam para o pátio, cercados por paredes de 6 metros de altura e arame farpado. Lá, eles jogavam jogos de tabuleiro e praticavam alguns esportes. Os mesmos que se comportavam bem tinham o privilégio de trabalhar, uma vez que quem não trabalhava
passava o dia inteiro trancado na sua cela. Então, tinha uma usina de força no prédio que usava óleo para que a eletricidade fosse gerada, né, para as caldeiras acionadas. E cada cela media cerca de 3 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. A cela tinha pia com água corrente, uma privada e uma pequena cama. O sistema de trancas eletrônicas era acionado pelos guardas. Apesar da capacidade total de celas ser de 336, o número de detentos ficava em torno de 250. Quem gostava de arrumar brigas, intrigas que toda prisão ocorre, ia para uma das 42 celas solitárias. Uma delas ganhou o apelido de Cela dos Pelados. Ela era feita de aço, sem pia ou privada, e ela recebia presos nus por 1 ou 2 dias, num ambiente frio e escuro. Era realmente um regime de duro castigo, para aqueles presos que sempre causavam algazarras. Alguns guardas que trabalhavam com presos não usavam armas para evitar que os detentos, acabassem tomando deles e fizessem uma rebelião. Além disso, nas extremidades do prédio principal, porém, havia galerias elevadas com policiais armados para abrir fogo em algum caso de emergência. O refeitório era um lugar bem perigoso, pois os presos poderiam usar talheres como armas, e para conter qualquer tipo de distúrbios, eles lançavam algum tipo de gás lacrimogêneo e foram instalados no teto do salão principal. O cardápio também era bem variado, justamente para evitar rebeliões. Aí você se pergunta, como alguém conseguiu realizar uma grande fuga desta incrível prisão? Acho que num futuro vídeo eu vou contar um pouquinho dessa incrível fuga, mas eu só vou falar pequenos detalhes. Bom, a fuga mais conhecida foi a de Frank Morris, John e Clarice Anglin. Surpreendentemente, acredita-se ser a única bem-sucedida pelo fato de seus corpos nunca terem sido encontrados. A fim de escapar, eles cavaram um buraco usando uma colher em uma das paredes de cal que estavam se deteriorando, por causa da umidade, dando acesso a um conduto de ar. Eles distraíam os guardas graças a uma cabeça de manequim feita com papel machê, e também ao que roubaram do barbeiro, colocando dentro da cama para que não suspeitassem da fuga. O fato foi de tamanho interesse que foi adaptado para o cinema em 1979 em um filme chamado A Rocha, protagonizado por Clint Eastwood. É um filme muito bom e eu indico para que vocês vejam no futuro. Bom, contando com cerca de 1,3 milhões de turistas por ano, ela é um dos pontos mais visitados de São Francisco e serve também de ponto de partida para a competição anual de triatlon, conhecida como Fuga de Alcatraz, onde centenas de atletas provam que com treinamento e equipamento é possível sair da ilha e chegar à terra firme, são e salvo. Bom, para quem não sabe, como esta prisão acabou passando por inúmeros períodos, ela acabou ganhando bastante mídia, inclusive foram feitos filmes, esses incríveis projetos de Hollywood, e acabou ficando bastante famosa. Bom, em janeiro de 2012, estreou nos Estados Unidos a série chamada Alcatraz, no canal Fox, do produtor J.J. Abrams, famoso pelas séries como Lost e Fringe, na qual é narrado o desaparecimento de 63 homens, guardas e prisioneiros, bem no instante em que eram transportados para fora da ilha, no dia em que a prisão foi oficialmente fechada. A série ela recebeu uma boa crítica pelo público, no entanto ela foi cancelada após a primeira temporada, e no Brasil era exibida pelo canal Warner Channel. Bom, a Fundação Global da Paz propôs a demolição da prisão e a construção de um centro cultural em seu lugar,
durante o ano anterior foram recolhidas 10.350 assinaturas para a execução deste projeto. O plano proposto é estimado em US$1 bilhão para que o plano fosse aprovado. O Congresso teria que retirar, a ilha do controle do National Park Service. Críticos do plano dizem que Alcatraz é muito rica em história e não deve ser destruída. Em 6 de fevereiro de 2008, este projeto não conseguiu passar pelo Congresso, pois 72% dos eleitores rejeitaram esta proposição. Bom, mesmo Alcatraz tendo uma história um tanto quanto curiosa, bastante devastada pelos anos, muitas pessoas que moram próximas desta prisão acreditam que seja um ponto turístico, que atraia muitas pessoas que acabam gastando na região. Então você destruir um ponto ali que seria de muitos turistas, você vai acabar gerando um enorme prejuízo futuro. Então, como esta proposta foi recusada, a prisão ainda acaba continuando em pé e atraindo muitas pessoas. Bom, esta prisão ela foi fechada no dia 21 de março de 1963, menos de um ano após a primeira fuga realizada na prisão. Bom, o governo ele alegou que o complexo foi fechado devido ao seu alto custo de manutenção e ao fato que não garantia uma total segurança aos prisioneiros. Justamente porque muitas prisões americanas estavam passando por um processo de modernização, enquanto Alcatraz estava bastante rudimentar. Era mais fácil e mais barato construir uma prisão nova do que melhorar as condições de Alcatraz, justamente por causa das questões logísticas. Agora imagine você mandar material para construir uma prisão em uma ilha. Você tem um custo logístico muito alto, então às vezes o investimento não compensaria para você fazer esta prisão e manter tantas pessoas assim. Muitos pensaram mais na questão financeira do que questão de segurança. Em 1969, um grupo de nativos norte-americanos criou um movimento que acabou ocupando a ilha, baseando-se num tratado federal de 1868 que permitia que os nativos utilizassem todo o território que o governo não usava ativamente. E após quase 2 anos de ocupação, o governo os retirou da ilha. Bom, durante 29 anos, a prisão de Alcatraz nunca registrou oficialmente fugas bem-sucedidas de prisioneiros, exceto as que eu citei para vocês anteriormente. Pois em todas as outras tentativas, os fugitivos acabavam sendo mortos ou acabavam se afogando nas águas da Baía de São Francisco. Então, muitos que tentaram não conseguiram obter êxito. Bom, somente algumas provas que foram encontradas de alguns que tentaram, mas muitos morreram durante essas incríveis fugas. Bom, a partir daí vocês vão conhecer muitas coisas bem interessantes aí. Eu garanto que vale a pena vocês pesquisar um pouquinho mais sobre este tema, pois é algo assim que acabou gerando um grande vínculo histórico aí com a cidade de São Francisco, e vale a pena vocês assistirem o filme que eu indiquei anteriormente, beleza? Bom, mais um vídeo aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação desse canal e sempre se inscreva para receber as nossas notificações. Se você tem sugestões de tema que gostaria que eu fizesse aqui no canal, pode me colocar nos comentários aí que na medida do possível eu estarei respondendo vocês. Se puder, curta a nossa página no Facebook. Aos poucos assim eu sempre estarei postando os temas que eu coloco aqui no canal para que vocês possam nos acompanhar, beleza? Obrigado mais uma vez, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!